O lado humano do comportamento animal. Nosso documentário examina as origens da comparação do comportamento humano com os de outros animais, as maneiras como tais comparações são descritas e considerações que surgem de avaliações da validade dessas comparações. A justificativa para tal comparação se originou no reducionismo da fisiologia experimental e no entendimento das similaridades de todas as formas de vida promulgado pela biologia evolucionária darwiniana. Por isso, um elemento importante na pesquisa do comportamento com animais não humanos é que ela contribui para a compreensão do comportamento humano, o que nesse vídeo chamaremos de o lado humano do comportamento animal. Como a prática de relacionar o comportamento animal e humano se originou e com ela continua sendo justificada? Como foram estabelecidas as similaridades entre o comportamento animal e humano? E como as similaridades apontadas são avaliadas? O uso de observações sistemáticas e da pesquisa com animais para tirar conclusões sobre o comportamento humano começou com a fisiologia do século XIX, quando, por exemplo, o fisiologista francês Bernard observou que, sem o estudo comparativo de animais, a medicina prática pode nunca adquirir caráter científico. As relações próximas entre a medicina, a fisiologia e os primeiros anos de psicologia experimental, e particularmente a ênfase em uma abordagem reducionista para estudar o funcionamento humano na fisiologia e na medicina, contribuíram para o desenvolvimento da experimentação animal da psicologia. Em 1985, Meyer, um psiquiatra que tinha usado ratos brancos na condição de patologista médico, sugeriu a utilidade de rato como um sujeito para o psicólogo clínico, tornando-o no primeiro psicólogo a usar esse método por volta de 1987. Concomitante com os avanços na fisiologia do sistema nervoso que contribuíram para o entendimento do comportamento, a teoria evolucionária de Darwin e o naturalismo do século XIX levaram ao interesse teórico na inteligência e na mente dos animais. Um levou o interesse à moderna etnologia, com sua ênfase no estudo do comportamento animal em ambientes naturais. O outro levou a psicologia comportamental, que começou com o estudo comparativo da mente e sua evolução. Watson, em sua dissertação em 1910, disse que o homem emite seus primeiros passos no aprendizado de uma nova habilidade exatamente da mesma maneira como o animal. Muito embora a carreira de Watson tenha mudado, a psicologia do aprendizado, baseada no comportamento animal, ganhou forte apoio na psicologia americana, culminando no surgimento das grandes teorias da aprendizagem dos anos 30, propostas por Tolman, Hull, Gutierrez e Skinner. Observadores contemporâneos das relações entre o comportamento humano e animal justificam o uso de animais com base na sua importância para o desenvolvimento de princípios comportamentais que são comuns entre muitas espécies. Skinner, em 1953, justifica: nós estudamos o comportamento dos animais porque é mais simples. As condições podem ser controladas. Entre seus significados implícitos encontram-se variáveis definidas mais facilmente ou em menor número estão envolvidas no controle do comportamento animal em comparação ao comportamento humano. Variáveis são mais facilmente controladas no estudo do comportamento animal em oposição ao comportamento humano. Ou os processos envolvidos no comportamento animal são de alguma maneira mais básicos. Fatores genéricos podem ser controlados em estudos de aprendizagem. Essa prática pode ser investigada melhor com animais do que com o humano devido ao código de ética diferente para experimentos com animais. Outros defendem que o uso de animais elimina os efeitos de expectativas por parte do sujeito.
Relacionar o comportamento humano-animal envolve estender os conceitos e princípios desenvolvidos em um conjunto de circunstâncias para outro. Como parte de sua análise do comportamento verbal, Skinner propôs o tato estendido como um processo no qual as práticas verbais são colocadas sob o controle de novas circunstâncias. Tais tatos estendidos ocorrem quando, após uma resposta verbal ter sido reforçada na presença de um estímulo que evoca uma resposta verbal similar. Os tipos de tato estendido identificados por Skinner são genérico e metafóricos. Genéricos é comparável à generalização de estímulo à medida que um estímulo previamente correlacionado com o esforço e assim o estímulo novo passa a controlar uma resposta verbal similar àquela reforçada na presença do estímulo antigo. As comparações entre o comportamento humano e aquele de outros animais em atividades diárias frequentemente são iniciadas com a observação do comportamento animal, que é, então, identificado com processos ou características normalmente associados com os seres humanos. Tais comparações ordinárias são antropomórficas ou metafóricas e são exemplos mais elementares de tentativas de relacionar o comportamento humano e animal. O gato está envergonhado? O pássaro está triste? Declarações antropomórficas são afirmações de similaridades literais assumidas entre o comportamento humano e animal. Naturalmente, nem todas as declarações sobre similaridades entre o comportamento humano e animal são antropomórficas. Por exemplo, dizer que um cão e um ser humano estão com fome ou cansados ou com sono pode significar similaridade literal e não comparação antropomórficas. Considere as duas respostas seguintes. O cachorro está com ciúmes e o cachorro está agindo como se estivesse com ciúmes. A primeira afirmativa é antropomórfica, se apresentada como sendo literalmente verdadeira. A segunda é então uma metáfora. Ela é um símile, pois existe controle de uma resposta verbal por propriedades do estímulo que mais tipicamente controlam essa resposta na presença do comportamento humano. Em muitos casos, as relações estabelecidas entre o comportamento de humanos e o de outros animais são baseadas em observações mais sistemáticas e formais, do tipo que ocorre no contexto da análise experimental. O objetivo da comparação sistemática é a previsão ou mesmo o controle do comportamento. As relações sistemáticas podem ser estabelecidas por meio de processos de raciocínio tanto extrapolativo quanto analógico. Extensões metafóricas envolvem o que pode ser chamado de descrições novas de processos comportamentais de animais. Tais extensões começam com uma observação do comportamento humano que, por sua vez, conduz a uma tentativa de construir aspectos do comportamento no laboratório animal. No caso da comparação do comportamento humano e animal, tais extensões tipicamente começam com uma observação do comportamento humano que, por sua vez, conduz a uma tentativa de construir aspectos do comportamento no laboratório animal. Podemos dizer que um rótulo como autocontrole, tipicamente controlado por aspectos do comportamento humano, vem a ser usado para descrever o comportamento dos animais sob determinadas condições. Extensões genéricas envolvem o controle por uma resposta verbal por estímulos que são similares àquelas associadas anteriormente com reforçamento. A extensão genérica começa com observações de um processo comportamental em animais, as quais são estendidas ao comportamento humano. Dentro da extensão genérica, a homologia é classificada como uma extensão onde o estímulo comum é ganhar uma porção de comida após uma ação e a resposta verbal controlada por ambos seria reforçamento. Avaliar afirmações de similaridades dessas relações está relacionado ao comportamento em ambiente fora do laboratório, onde é levado em conta outras dimensões dessa proposta de relação quando são avaliadas. As similaridades propostas são focalizadas entre estrutura ou função. O uso da estrutura como base para a comparação
não se limite ao antropoformismo e à metáfora. Se uma semelhança de topografia ou forma está sendo sugerida, a observação é contrária à posição dos analistas do comportamento de que similaridades estruturais entre comportamento humano e animal não são necessários e nem suficientes para comparações válidas ou úteis entre ambos. Para qualquer similaridade pode ser superficial. Um critério estrutural impedirá a análise de muitos fenômenos comportamentais característicos de humanos com animais. E empregar um critério estrutural é se comprometer com o erro analógico. Como exemplo, um cachorro letárgico pode ser criado com facilidade, mas igualar a letargia do cachorro à depressão humana, com base em uma aparência similar, é cometer um erro de analogia. Alcançar a generalidade, entendendo observações através de variáveis, ambientes e espécies, é uma função importante da ciência. A prática estabelecida na psicologia para estudar o comportamento animal, para aprofundar o conhecimento do comportamento humano, exemplifica essa função. Conclusões a respeito do lado humano do comportamento animal não são derivadas dedutivamente e frequentemente são avaliadas com base em seus valores pragmático e heurístico. Essas conclusões são valores na compreensão do animal humano e no desenvolvimento de soluções práticas para o problema de comportamento humano aos quais grande parte da psicologia é dedicada. Essas conclusões são valores da compreensão do animal humano e no desenvolvimento de soluções práticas para problemas de comportamento humano aos quais grande parte da psicologia é dedicada.